Olá, Plastilove, tudo bem com você? Se liga aí, todos nós reconhecemos a importância do plástico na nossa vida. É muito difícil pensar na nossa vida sem plástico, porque é um material que permite um mundo mais leve, mais compacto, mais versátil. Mas tem uma classe de materiais que são tão importantes para o plástico que sem eles, provavelmente nós não conseguiríamos observar todo o potencial do plástico em suas aplicações. Você sabe quem são esses materiais? É isso mesmo, são os aditivos. Os aditivos para os materiais poliméricos. Cara, nós podemos até usar os polímeros sem aditivos, sabe? Pode ser que sim, mas com certeza você não utilizará o melhor do potencial do material plástico. É verdade, os aditivos são produtos que, quando adicionados ao polímero, eles buscam melhorar uma série de características, e sejam características de processabilidade, quanto características de longevidade, prolongar a vida útil ou ainda alterar as propriedades físicas e químicas do produto final. E o que é mais interessante, sem uma elevação drástica do custo, como seria o caso se utilizássemos os materiais de alto desempenho ou de ultra desempenho, que são materiais para aplicações especiais. E olha, embora a quantidade adicionada do aditivo no material plástico seja uma pequena porcentagem, na maioria dos casos, o impacto no desempenho é realmente muito grande. Até a estabilidade do polímero passa a ser uma coisa significativa. Bom, eu vou falar para vocês de alguns aditivos, né? Os mais comumente utilizados no mercado ou as que têm as maiores quantidades de uso. E são esses daí, ó, são os plastificantes, os estabilizantes, aditivos de processo e aditivos modificadores de características químicas e físicas. Como, por exemplo, o antistático e o antichama, não é não? Vamos lá, plastificantes. Alguns polímeros costumam ser rígidos e ou não tem flexibilidade alguma, né? E aí não tem nem viscosidade necessária para que o processamento ocorra. E esses plastificantes são adicionados para melhorar a característica de flexibilidade. E acontece que eles alteram também a viscosidade. E também afetam a elasticidade. Ora, o plastificante é um solvente não volátil que entra entre as macromoléculas com o objetivo de aumentar a distância entre elas. Eles ficam entre as moléculas, né? Ficam aqui, aí tem um plastificante no meio. E aí possibilita a movimentação. Essa movimentação, ela garante flexibilidade à temperatura ambiente, mas também afeta a viscosidade do material no estado fundido no momento do processamento. Reza a lenda que o PVC só passou a ser considerado um polímero comercialmente viável após o desenvolvimento dos plastificantes para ele. E o PVC é um dos materiais que mais utilizam aditivos. Só para você ter uma ideia, o consumo de resinas de PVC bate na casa dos 40 milhões de toneladas por ano no mundo, né? Mas se a gente atrelar a essa resina todos os aditivos que compõem o composto de PVC, isso chega lá na casa dos 60 milhões de toneladas. Cara, é muita coisa mesmo, não é verdade? Olha, eu já falei isso numa live e eu vou deixar aqui o link para você assistir, né? Se liga aí, é sempre bom ter informação. Outra classe de aditivos são os estabilizantes térmicos. Porque, cara, os materiais poliméricos, todos eles sofrem degradação quando expostos à luz ultravioleta ou quando expostos a um ambiente cheio de oxigênio ou ozônio. Todos os materiais plásticos sofrem degradação. Os aditivos conhecidos como estabilizadores, né, e aí sejam eles antioxidantes, estabilizantes térmicos, antiozonantes, eles agem de maneira a proteger a macromolécula da degradação. Ou em ocorrendo a degradação, eles agem de maneira a parar aquele processo de degradação em cadeia, de combatendo a deterioração do plástico. E daí vai estender significativamente a vida útil do produto final. Essa é a função dos agentes estabilizadores. Porque a degradação, ela vai alterar a estrutura macromolecular, causando fragilidade, descoloração e com certeza a perda de muitas das propriedades físicas que são necessárias no produto final. Uma outra classe de aditivos importantes são os aditivos de processo. Eles têm a função de ajeitar, acelerar, facilitar, promover a homogeneização da massa polimérica no processo de transformação. Isso independe do processo, pode ser injeção, extrusão, filme, sopro. Os
Aditivos de processo, eles acabam que são consumidos durante o processamento, como lubrificantes externos, por exemplo, que tem a função de criar uma película de proteção entre a massa polimérica e a parte metálica. Mas dessa maneira ele também vai sendo consumido e ele não vai fazer parte da composição final. Já os lubrificantes internos, os modificadores de fluxo, eles continuam dentro da massa polimérica, mas de uma maneira mais sem função, inertes. Outra classe de aditivo bastante importante, aí é para os filmes principalmente e a chapa, são os antistáticos. São aditivos usados para minimizar o potencial de acúmulo de energia elétrica, de eletricidade na superfície. E aí, dessa maneira, quando o produto está lá na gôndola, está lá na prateleira, ele vai reter muito menos pó, né? A função dele é diminuir a sujidade na superfície e diminuir o bloco. Outra classe de aditivos bastante importantes são os retardantes da chama. Cara, esses aditivos evitam, retardam ou reduzem a combustão dos materiais plásticos. Eles são muito comuns em produtos elétricos que tem como função evitar a ignição e a queima dos materiais plásticos. Os retardadores de chamas, eles podem ser misturados com polímero base ou adicionados durante a etapa de processamento, seja lá na polimerização, seja no processo de transformação final, ou mesmo ainda como uma camada superficial fininha sobre o produto para evitar que ocorra aquela geração da chama, né? Então alguns elementos químicos como os halogênios, fósforo e nitrogênio são utilizados como retardadores de chamas mais comuns. Uma classe que nós conhecemos bem e fazemos muito uso deles são os pigmentos e corantes. E a função desses agentes é alterar a cor do produto final, ó, bonitinha, né? Esses aditivos geralmente são considerados para o design, para o embelezamento da peça, mas também trazem alguma proteção. Um corante ou um pigmento específico, ele é selecionado e é utilizado para um polímero e aplicação específica. Mas é bem importante o seguinte, quando nós pensamos na coloração de plásticos, nós devemos pensar na compatibilidade do pigmento com a massa polimérica. Senão nós podemos incorrer em uma contaminação desnecessária, o que vai levar à fragilização do produto. Sobretudo quando utilizamos concentrados de cor, que são os master batch. A matriz polimérica, onde vai ser diluído o pigmento ou o colorante, tem que ser compatível, tem que ser miscível na matriz polimérica que vai ser aditivada, que vai receber aquela cor. Se ligou aí? Cara, existem muito mais aditivos que nós podemos falar e que nós vamos falar aqui no canal. Fica ligado aí. Eu falei sobre a importância de alguns desses aditivos, né? Falei sobre a função de alguns desses aditivos na vida que tem dos polímeros, né? De que maneira que eles podem transformar as suas características para otimizar as suas aplicações. Mas o importante é saber que a possibilidade de aditivação é infinita. E aí quando você faz a combinação de aditivos, cara, o negócio fica louco para valer. O lance é você achar o aditivo à sua necessidade no polímero adequado e processamento ideal. Gostaram do assunto? Cara, então clica aí, deixa seu like, não deixa passar batido não, nós do mundo digital precisamos dele. Se você tiver alguma dúvida ou comentário a respeito do assunto, ou se você tiver uma história para compartilhar, manda para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Não morre com essa dúvida, não morre com essa história com você. Grande abraço do Orosco.